Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando com muita alegria o nosso programa Eclésia. Esse horário, como de costume, toda semana, a gente se encontra para conversar sobre catequese, para conversar sobre doutrina da Igreja Católica, sobre história da Igreja Católica. Esse é um programa de doutrina da nossa fé católica. Padre Guido Montinelli, que é o nosso comentarista oficial, está aqui ao meu lado, a qual já dou boa noite. Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Mais uma vez estamos chegando nos vossos lares com a doutrina cristã, acreditando naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. E falando de conhecimento, Eric, fiquei sabendo que o nosso programa está sendo visto também por pessoas de outros países ao redor do Brasil, por exemplo, isso. No Paraguai. Ao redor da América Latina, né? Exato. Fora até do Brasil. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso jovem Santiago, da hermosa cidade de San Lorenzo, no Paraguai. Eu lhe desejo santa perseverança em sua vocação e a congregação dos padres rogacionistas. Hasta luego para todos os demais padres. Ó, que bonito. Gracias. O Padre Guido já começou internacional hoje, mandando um recadinho em espanhol para os nossos amigos paraguaios. Legal ter audiências de vocês aí no Paraguai, viu? Um grande abraço. São seminaristas rogacionistas? Sim, exato. Temos na cidade de San Lorenzo, temos um seminário e os seminaristas estão ligados no programa, inclusive aprendem muitas coisas até de português, né? Legal. E ontem fiquei sabendo desta novidade e olha, parabéns, vamos continuar mantendo o nosso relacionamento virtual, mas é sempre válido, né? Muito bem, Padre Guido. Tem mais algum recadinho para dar? Quero dar exato, um grande abraço inicialmente também para o seu Adalberto e Dona Ladia Gambolonga e o nosso querido Padre Reginaldo Veríssimo, que é o formador do nosso seminarista no Seminário Propedêutico de Bauru. Grande abraço e sempre com a graça de Deus. Vocês viram que o Padre Guido, como chegou recentemente da Itália, né, não faz muito tempo que ele passou uma temporada lá na Itália com seus familiares, trouxe uma batina nova lá da Itália, está usando aqui hoje, já que é perto da solenidade de Corpus Christi, né, Padre Guido? Sim. Veio de batina hoje no programa. Aliás, visitem o Instagram aqui da Rede Século XXI, tem mais fotos do Padre Guido de batina lá. Qual que é o endereço mesmo, Cássia, do nosso Instagram? Rede Século XXI? Rede Século XXI, tudo junto, esse é o endereço do nosso Instagram. Sigam as nossas redes sociais aqui da Rede Século XXI também. Padre Guido, muito trabalho no dia de hoje, mas antes eu preciso dar um recadinho rapidinho. Hoje é aniversário do Padre Guido, gente. Então, mandem pra gente aqui os recadinhos, como de costume também. Lembrando, parabenizando aqui o Padre Guido, que completa 69 anos de idade, 43 de sacerdócio. Sim. Parabéns, Padre Guido. Muita saúde pro senhor, felicidades. Obrigado. O senhor sabe que é uma honra sempre ter o senhor aqui conosco. A gente é muito alegre com a tua presença aqui, né, Padre Guido? Obrigado, né? O presente mais bonito, comemorando a data do aniversário de vida, é a oração. Porque é isso que nos sustenta na nossa vida, na nossa vocação, e manter sempre aquele entusiasmo de dizer publicamente que somos imagem e semelhança de Deus. Né? Muito bem, Padre Guido. A gente volta a falar mais sobre o aniversário do Padre Guido durante o programa, mas só vou mostrar uma foto. Vou mostrar já, Bruno? Uma foto do Padre Guido? Olha só, o Padre Guido trouxe pra gente aqui conhecer, para mostrar para os nossos amigos telespectadores, uma foto de quando ele era criança. Ele tinha apenas 1 ano de idade. No meio. Esse do meio é o senhor, Padre Guido? Sou eu, com um aninho de vida. Né? Olha só, gente, olha aí o Padre Guido com apenas 1 ano de idade, ao lado dos seus irmãos, uma irmã e um irmão, né, Padre Guido? Exato, né? E a minha falecida mãe me explicava, ela estava atrás da cortina para me dar um sustento, porque não ficava ainda sentado sozinho. Ah, entendi. Sua mãe estava ali escondidinha atrás, segurando. Sim, segurando. Bonito, Padre Guido. Olha só que bacana. A foto do Padre Guido com 1 aninho de idade. O senhor sempre traz fotos legais aqui, Padre Guido. Continua trazendo mesmo, para a gente conhecer um pouco mais da sua história. Obrigado. Bom, mas precisamos trabalhar, né? Nem só de festa vive o nosso programa. Vamos trabalhar. Lembrando, como de costume, temos um sorteio, né? Você que ligar para a gente para dar os parabéns para o Padre Guido ou qualquer outra mensagem que você quiser dar para a gente aqui do programa. Liga para a gente que você vai concorrer no final do nosso programa, como a gente faz de costume, um sorteio do livro do Frei Patrício Ciadini, chamada Mística da Vocação. Mística da Vocação, o Frei Patrício Ciadini, que é carmelita, entende muito, inclusive, de mística, tem tudo a ver esse livro, Mística da Vocação, do Frei Patrício Ciadini. Esse é o título que a gente vai sortear no final do nosso programa, para todo mundo que ligar, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp. Padre Guido, a gente essa semana tem uma solenidade, uma festa importantíssima na igreja, que é Corpus Christi. Nós já fizemos aqui no nosso programa, em 2 ocasiões, em 2 anos,
uma vez com o senhor mesmo, com o Padre Guido Montinelli, e uma outra oportunidade também com o Padre Vander Maia, que é o nosso amigo também, que sempre está conosco aqui no programa Eclésia. Programas dedicados à festa de Corpus Christi, né? Esmiuçamos o assunto Solenidade de Corpus Christi. Então você pode ir lá no nosso site, rs21.com.br, e assistir esse programa. Mas o assunto também é Eucaristia, no programa de hoje. Só que a gente vai falar um pouco sobre a história da Eucaristia durante os séculos que nós passamos vivendo o cristianismo. Ou seja, a Eucaristia na história da igreja, né? Esse é o tema do nosso programa Eclésia de hoje. Vamos falar também sobre o Corpus Christi, mas não é um programa dedicado exclusivamente a essa festa, como eu acabei de dizer. Já fizemos em 2 oportunidades. Você pode acompanhar no nosso site esses programas que fizemos sobre essa importante festa na igreja. Padre Guido, para a gente começar essa história, vamos lá no início. 2 palavras relacionadas ao tema de hoje. Para a gente começar essa conversa, o que significa a palavra Eucaristia e o que significa a palavra hóstia? Exato. Eucaristia é a fusão de 2 palavras gregas. Eu, que significa boa, caris, que significa graça. A boa graça é o termo que a Igreja usou para definir com esta palavra o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer de todos os séculos. Portanto, a Eucaristia é o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal em que se recebe o corpo e a alma do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao pé da letra, a Eucaristia significa? Boa graça. Boa graça. Certo. Vem da língua grega. Certo. Né? A palavra hóstia é de origem latina. Certo. Certo? E significa vítima. Porque entre os hebreus era o cordeiro sem culpa que era imolado como sacrifício para Deus. E na instituição da Eucaristia é o mesmo Jesus a vítima que se imola para resgatar a humanidade. A língua portuguesa, que é claro, de origem latina, por exemplo, tem na sua raiz outra palavra, hostilizado, que é aquele que sofreu, aquele que foi vitimizado também. Então tem ali a mesma raiz, mas Jesus é a vítima por excelência, porque tem um contexto na história da salvação para isso, né, Padre Guido? Exato. É ele que se imola, não mais o cordeiro como animal, ele que se identifica como o cordeiro sem mancha, que tem o poder de tirar o pecado da humanidade. Por isso, na Santa Eucaristia, nós estamos diante de um grandíssimo mistério da nossa fé. Certo? Inclusive, de anteontem era a festa da Santíssima Trindade. Certo. Lembro os dizeres do famoso catecismo assinado pelo grande Papa e Santo Pio X. Quais são os 12 mais importantes mistérios da nossa fé? E a resposta era, o primeiro é unidade e trindade de Deus, a festa da Santíssima Trindade. Sim. O segundo mistério é encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que Jesus adquire o título de hóstia santa, porque ele que se imola e sendo homem e ao mesmo tempo Deus, consegue resgatar a humanidade de toda forma do mal, da morte e do pecado. Então, hóstia significa vítima. E Eucaristia significa? Boa graça. Boa graça, para a gente não esquecer mais. O presente mais bonito que Jesus, na véspera da sua paixão e morte, podia fazer para os seus apóstolos e consagrando-os como primeiros padres até a consumação dos séculos, eis que a Eucaristia estará sempre presente conosco. Durante o programa a gente vai falar sobre alguns concílios, né, que ensinaram, o que a igreja conversou naquele período sobre a Eucaristia, a citação de alguns santos também. Mas queria que o senhor fizesse para a gente uma explicação em relação aos evangelhos. Né, porque tem 3 dos evangelhos que têm algo em comum, para o senhor dizer, vamos dizer um paralelismo. Quais são esses evangelhos? São chamados sinóticos. Mas explica para a gente mesmo o que é evangelho sinótico. Voltamos novamente na língua grega, né?
Sion significa juntos, ótico, que enxergam juntos. Certo. Isto é, Mateus, Marcos e Lucas contam vários episódios similares, com tantos pormenores diferentes um do outro. E os três contam o que aconteceu naquela última e mais dramática noite da vida de Jesus, quando instituiu exatamente a Santa Eucaristia. Ao passo que São João é evangelista, reconhecido como divinamente inspirado, tudo o que ele escreveu, ele faz questão no seu Evangelho, de 21 capítulos, de transmitir para nós os discursos de Jesus. E quando se tratou de descrever o que aconteceu naquela última noite, ele era testemunho ocular, São João não fala da instituição da Eucaristia, mas fala com tantos pormenores de um gesto que Jesus cumpriu durante o jantar e que permanece como, digamos assim, um carimbo de uma afirmação extraordinária. Nós falamos em português Eucaristia com comunhão. Certo. E ele, que eu vou explicar agora, através da sua linguagem, mostra como a verdadeira comunhão se realiza imitando o gesto que Jesus fez. Qual? Durante o jantar, se levantou, botou uma toalha, pegou uma bacia, pouco de água e começou a lavar os pés dos seus apóstolos. Este gesto de lavar os pés é o gesto de comunhão. Isto é, a Eucaristia nos carrega de uma força espiritual extraordinária, a tal ponto que ninguém de nós, e repito esta palavra, ninguém de nós que comunga deve sair da igreja de uma maneira fria, mas carregado de uma força espiritual para fazer um gesto concreto de caridade que confirma o valor da comunhão que acaba de receber. Bonito. Ô, Padre Guido, é muito interessante porque quando a gente pensar na Eucaristia, na história da igreja, é claro que as Sagradas Escrituras fazem parte da história da igreja. Então a gente tem que começar por ela mesmo, como o senhor começou. Sim. Aliás, é a sua área principal de estudos, né? Sim. Mas no início da igreja mesmo, nos primeiros séculos da igreja, como é que era celebrada? Tem muita diferença da celebração da Eucaristia nos primeiros séculos do que a gente conhece na nossa missa de hoje em dia? Respondendo com sim ou não, eu poderia dizer sim. Certo. Mas vamos explicar por quê. Jesus não deixou assinado nenhum formulário a respeito da liturgia para poder celebrar a Santa Missa. Certo. Os apóstolos, logo após que Jesus foi para o céu e receberam a força do Divino Espírito Santo, colocaram em prática a ordem de Jesus, ide pelo mundo inteiro. Portanto, os apóstolos se depararam com culturas diferentes, povos diferentes, expressões também religiosas diferentes, e usamos a palavra moderna, né? Conseguiram, digamos assim, viver intensamente aquelas culturas. Certo. E como é que faziam para lembrar exatamente o sacrifício de Jesus, a Santa Missa? Se reuniam primeiro, especialmente no dia do Senhor, que é exatamente o domingo, e os fiéis ouviam a palavra de Deus. Não esqueçamos que os apóstolos não carregaram nada consigo, somente a boa vontade de repetir na íntegra todos os ensinamentos de Jesus. Certo. Foi somente, já falamos uma vez disso, lá pelo ano 40, 45, que apareceram as primeiras cartas, e a partir dos 60 ou 62, os primeiros evangelhos. Certo. Mas a vida de apostolado dos apóstolos já estava em pleno andamento. Agora, ouviam a palavra de Jesus e conheciam primeiro Jesus.
Depois pediram um perdão das faltas, como existe hoje, na verdade, bem no começo da missa, né? Se nós queremos alcançar um objetivo com a celebração da missa, é necessário ter as condições para que isso aconteça. Portanto, o ato de arrependimento. Existia também uma maneira de cantar, de louvar a Deus, nos vários idiomas naquela época. A um certo ponto se colocava também em comum algo. Alguém trazia o pão, a roupa, um dinheiro, as várias ofertas, para que fossem divididas entre as pessoas mais carentes e mais pobres. Certo. Depois o sacerdote, naturalmente, repetia as palavras da consagração. E em seguida todos adoravam por alguns momentos o Santíssimo presente no pão e no vinho consagrado. E chegava também o momento da comunhão. Agora vejam só, quase todos que estavam em boas condições diante de Deus recebiam a comunhão. E pediam para o sacerdote alguns pedacinhos do pão consagrado para levá-lo para casa, para dar para os familiares que tinham ficado em casa, como também os doentes. Gente, não existia nos ministros da Eucaristia, mas o gesto de levar a comunhão para as pessoas doentes é antiquíssimo. Bem antigo, né, Padre Guido? Sim, muito A belo. frequência também dos fiéis diante desse sacramento da Eucaristia não era como a gente conhece hoje. As pessoas não comungavam diariamente naquela época, no início da igreja, né, Padre Guido? Exato. Aliás, temos documentos que falavam, que afirmam que podiam comungar só periodicamente. Já no terceiro século, Eric, aparece a voz de alguns dos padres que se tornaram famosos, que fazem parte da patrística, né? E que dizem, gente, mas não acho oportuno que os fiéis comunguem somente no dia de Natal, da Páscoa ou de Pentecostes. Mas porque como nós, veja o raciocínio, como nós precisamos alimentar o nosso corpo diariamente, precisamos também carregar o nosso corpo, não usam a palavra diariamente, mas com uma maior frequência. Olha o grande respeito que eles tinham para a Santa Sagrada Eucaristia, né, minha gente? E tudo era visto com uma profunda fé, com uma profunda devoção, e a preparação também para a Eucaristia durava anos inteiros. É um pouco diferente da nossa cultura hoje em dia, né, Padre Guido? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente retoma a partir do segundo bloco justamente sobre esse ponto que paramos, né? Conhecendo um pouco mais o que alguns autores da patrística é a literatura cristã dos primeiros séculos, né? Especialmente o ensinamento dos padres. Patrística vem dos padres da igreja, os pais da igreja. Grandes santos e homens muito que colaboraram demais com o ensinamento da fé cristã, da fé católica. O que eles deixaram por escrito sobre a Eucaristia, o Padre Guido separou algumas citações para a gente, né? Exato. Inclusive, queria dizer que eu, quando me formei, me especializando em exegese bíblica, quem me deu aula desta disciplina da patrística foi o então bispo Joseph Ratzinger, que depois se tornou o nosso Papa emérito, Bento XVI. A gente sempre fala isso aqui, né? Mas é sempre legal lembrar, né? Se eu fosse aluno do Papa Bento XVI, eu ia falar toda hora. Então, Padre Guido, o senhor pode ficar à vontade para falar toda hora mesmo, porque é um orgulho ter sido aluno. Imagino que é um grande orgulho ter sido aluno do Papa Bento XVI, na época ainda cardeal, né? E ainda mais desse tema patrística. E é sobre isso que a gente volta a falar justamente depois do intervalo. Vai ligando para a gente, ou mandando e-mail, mensagem de WhatsApp. Quem sabe para dar os parabéns, feliz aniversário para o aniversariante da noite, que é o Padre Guido, ou para qualquer comentário que você fizer, todo mundo vai fazer parte do sorteio do nosso livro no final do programa. Não sai daí, a gente volta já já.